Olá, amigas, amigos do Instituto Kardecista da Bahia, eu sou Ivan César e hoje eu vim para esses minutos evangélicos para que a gente possa dialogar a respeito de temáticas que, claro, são importantes para o nosso crescimento. E a proposta de hoje, a proposta de agora, é falarmos sobre um texto que está no livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, trazido pela psicografia de Chico Xavier, e o tema é ansiedade. Olha só, quem não está vivendo algum nível, algum estágio de ansiedade nesses dias tumultuosos, turbulentos que temos passado. 2020 tem sido um ano bastante desafiador para a maior parte de nós e muitas vezes nós nos pegamos imersos dentro de processos de ansiedade. Agora, é necessário fazer uma distinção diante de tantas coisas que temos visto. Existem os momentos de ansiedade, que esses são absolutamente naturais, esses acontecem por uma característica humana, aquela ansiedade que pode se traduzir como uma expectativa. Por exemplo, você que aguarda ansiosamente pelo nascimento de um filho, de uma filha, de um neto, de uma neta, você que aguarda a chegada de uma visita na sua casa, você que está ansioso para que chegue logo
o amanhecer porque você vai fazer uma viagem que gostaria de fazer há muito tempo. Então, esses são os momentos ansiosos que vêm, mas que logo passam. A grande dificuldade mesmo está no comportamento ansioso. Porque o que é o ansioso? Ansiosa é aquela pessoa que ela não vive o hoje. Ela está sempre vivendo no amanhã. Um amanhã que sequer se sabe se realmente acontecerá da forma como aquela pessoa cria como expectativa. Então esse é um comportamento, podemos dizer, cotidiano, que essa pessoa assumiu como um comportamento normal na sua vida. Sabe quando você diz assim, sabe quando você encontra com uma pessoa que se diz assim, no ano que vem, no meio do ano que vem, dando tudo certo, com vacina, com essas coisas todas, nós vamos fazer aquela viagem que tanto queríamos, pronto. Aí essa pessoa passa a falar todos os dias de uma possibilidade do ano que vem, de daqui a pelo menos 6 meses, 7 meses. E esse comportamento ansioso, ele nos traz grandes dificuldades que precisamos estar atentos para não transformar os nossos dias em verdadeiras tormentas. E ainda mais hoje, com todos os imediatismos que temos, os imediatismos da atualidade, é interessante, eu trabalho na área de tecnologia, de mídias digitais, então é muito comum você ver, por exemplo, alguém tentar acessar um site no celular, o site demorar 1 segundo ou 2 a mais para carregar do que o que seria o tempo normal, e aí a pessoa já desiste, já desliga, já tenta acessar outro. Alguma coisa que nós necessariamente precisaríamos esperar determinado tempo, e aí já não se consegue esperar, já quer na hora. O imediatismo religioso, que é outra ideia que realmente nos coloca a pensar com um pouco mais de cuidado, porque muitas vezes na casa espírita é muito comum vermos isso. Muitas vezes a pessoa chega com uma dificuldade e ela é orientada a respeito daquelas práticas, daquilo que ela deve fazer a partir daquele instante para alterar os panoramas da sua vida, mas ela quer de imediato, ela quer fazer uma prece e, como um passe de mágica, no dia seguinte todos os seus problemas já estarem resolvidos. Não estarão. Não estarão, porque não é assim que acontece. O ansioso, ele tem dificuldades de manter durante algum tempo, seja esse tempo curto, médio ou longo, uma rotina evolutiva, isso em se tratando de termos espirituais. Aquela pessoa que vai na casa espírita, toma um passe, por exemplo, e aí não acha que o passe surtiu aquele efeito que ela esperava, ela já parte para outra casa espírita e aí vai atrás de outro passe. Não, mas no espiritismo não está dando certo, eu tenho que ir para outra religião, e aí vai para uma segunda, uma terceira, uma quarta, aí não vai para religião mais nenhuma, não se vê nos papéis de religiosidade. Isso é uma tragédia para a vida humana. O que nos está faltando muitas vezes é foco. E a ansiedade impede que esse foco espiritual, ele efetivamente seja delineado de forma clara, de forma objetiva. Esses dias eu coloquei na minha rede social uma notícia interessante que eu vi de determinado cantor, que ele, vou falar o nome, né, já que é notícia pública, um cantor que se chama Frank Aguiar. E aí ele resolveu, a partir de agora, adotar o nome artístico de Luz Aguiar, dizendo que passou por um processo de espiritualização e agora o nome artístico dele é esse. Eu aí comentei com um colega que trocamos essa mensagem, ele está confundindo o ascender com o ascender. Ascender de ascensão com o acender de ligar a luz. Claro, é um comentário superficial, eu não sei qual foi esse processo que ele passou, mas muitos de nós estamos nessa mesma ideia.
Emmanuel diz assim no seu texto sobre ansiedade, lembrando que estamos tendo como referência aqui a obra Pai Nosso. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. É verdade, o ansioso é assim. O ansioso jamais terá um pensamento otimista. Ele não consegue nem ter um pensamento realista. Ele sempre terá o pensamento pessimista. Tudo vai dar errado. Mas e se isso, e se aquilo, o se não existe. O se não aconteceu e talvez nem aconteça, mas para o ansioso aquilo é uma realidade inexorável. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque quando passamos a viver no si, esquecemos do agora. Precisamos da paciência, precisamos exercitar o equilíbrio nas nossas ações, em todas as nossas ações. Há um conceito que ele foi adaptado, podemos dizer assim, da contribuição budista para as técnicas psicológicas da atualidade, porque o budista fala muito na atenção plena, no viver o agora. Esqueça o ontem, porque ontem já passou. O amanhã não sabemos. O que vale, o que existe, o que está acontecendo é agora. E aí a psicologia traz a ideia do mindfulness, né, da atenção plena, do viver agora, de estar no agora, de atentar para o agora. Inclusive eu tenho um livro muito interessante sobre o assunto, depois eu coloco nas minhas redes sociais a capa dele, e aí vocês vão ver, na verdade são exercícios de respiração, exercícios muito simples, exercícios rápidos que nós podemos fazer para ajudar nesse processo de controle da ansiedade para os grandes ansiosos. E a ansiedade, gente, aí mais uma vez abordando conceitos psicológicos, ela necessariamente não se traduz naquele comportamento acelerado, naquela aflição, naquela agonia. Gente que, por exemplo, não consegue deixar de mexer no celular, está conversando com você e diz: estou prestando atenção, e está aqui mexendo no celular. Não está prestando atenção. Isso não existe. E eu me eduquei para que toda vez que eu encontrar uma pessoa dessas na minha frente, dizendo que está conversando comigo e mexendo no celular, eu paro de falar. E aí, quando a pessoa percebe que eu parei de falar, não, mas pode continuar, eu permaneço em silêncio. Não, pode falar, eu estou prestando atenção. Enquanto você não largar o celular, eu não falo, é simples. Além de ser ansioso, está sendo desrespeitoso. Então, o comportamento ansioso, como eu disse, não é apenas esse de estar o tempo todo de um lado para outro, essa coisa. Não, eu aprendi com amigos e amigas psicólogos que a ansiedade, por exemplo, ela pode se apresentar em forma de fuga. Você fugir dos enfrentamentos que precisa passar. Vamos pegar aqui um exemplo real para todos nós, mas um exemplo muito simples, muito superficial. Alguém que desencarna em sua família, alguém tem que tomar frente para resolver o problema com o hospital, para resolver as questões com o necrotério, com a funerária, com o cemitério. Alguém tem que tomar a frente. Porque senão vai ficar como? Há pessoas que têm condições financeiras e são um pouco mais precavidas em relação a isso, que contratam serviços, seguros funerais, que aí é só ligar e eles resolvem tudo. Mas até para isso, você precisa ter a ação de ligar, porque se você não ligar, nada vai acontecer. A ansiedade, ela é uma grande dificuldade que enfrentamos. Emmanuel diz assim: busquemos a luz, perseveremos no ideal da paz íntima, disciplinemos as nossas ações na direção do alto. Todas essas são estratégias para que a atenção plena, a atenção no agora, nos dirija a outros patamares espirituais. Aquela ideia que muitos de nós ainda temos, principalmente nós espíritas, de quantas encarnações eu ainda vou ter, o que será que vai acontecer quando eu chegar no plano espiritual? Gente, isso tudo é proposta futura. E nós somos verdadeiros professores, eu diria mais, somos mestres e doutores e pós-doutores
em não atentar para as propostas que nos são ofertadas. Só para dar um exemplo muito claro que todos nós espíritas conhecemos. Vocês lembram da proposta que nos foi revelada muitos anos atrás? Se minha memória não estiver me traindo, lá no final da década de 1930, início da década de 1940, quando vem ao mundo, vem às nossas mãos a publicação Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Só o título do livro já é uma proposta. A pergunta que eu faço é, nós já realizamos essa proposta? Quase 90 anos depois? Enfim. Emmanuel encerra o seu texto nos dizendo assim: não ouvides, ou seja, não esqueça, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Não esqueça, porém, que a ansiedade precede, ou seja, ela vem sempre antes, a ação de cair. O ansioso sempre cai, porque ele não consegue se segurar nas suas pernas, que tenta dar o passo maior do que o que pode alcançar. Desequilibra-se e cai. Tem a condição, tem a capacidade de mais à frente, nos instantes seguintes, levantar e seguir. Mas a queda pode deixar cicatrizes, mais ou menos profundas. Como é que podemos evitar isso? Vivendo o agora. Amanhã nós não sabemos. O que vale é o hoje, é o agora. Que nós possamos controlar esses comportamentos ansiosos e viver uma vida plena de acordo com aquilo que nos é ofertado nesse instante. Um grande abraço a todos, sempre às ordens.